Oi gente, eu sou Bianca, bolsista do Ciências Sem Fronteiras aqui na França e hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho da estrutura acadêmica francesa. Ela é um pouquinho diferente da do Brasil, só um pouquinho. Para começar, o ano letivo inicia-se em setembro e vai até junho. Dependendo se você ficou em recuperação ou não, as rattrapages, ele pode acabar em julho. Antes de entrar no ensino superior, os alunos franceses passam pelo baccalauréat, ou BAC. É tipo o nosso Enem no Brasil. Assim que os franceses ingressam no ensino superior, eles começam com a licence, que tem duração de 3 anos, dividida em L1, L2 e L3. Em seguida, vem o Master, com duração de 2 anos, M1 e M2. O Master 1 é como se fosse o nosso 4º e 5º anos de faculdade no Brasil. Normalmente, os alunos precisam escrever uma monografia, o que não é comum na licence. Para ser avaliado na licence, a gente faz provas ou exercícios práticos. Normalmente, para trabalhar aqui na França, ter apenas a licence é pouco. Claro que isso depende de cada área, mas os alunos franceses costumam ingressar diretamente no Master. Em seguida, do Master 1, vem o Master 2, que é algo mais especializado e um pouco mais perto do mestrado no Brasil. Ele pode ser de recherche, voltado mais para a área acadêmica, ou profissional, o Master Pro, voltado mais para o mercado de trabalho. Chegando na faculdade, em Rennes, a gente teve a escolha de ou pegar as matérias à la carte, ou seja, misturado de vários anos diferentes, ou pegar um ano específico para cursar, que foi o que eu fiz. Eu fiz o Master Professionnel 1, que tem uma base um pouco mais voltada para o mercado de trabalho. O resultado foi super bacana, que no final das contas eu pude pegar um estágio que foi bem coerente com a minha proposta de estudos. Finalmente vem o doutorat, que equivale ao nosso doutorado, mas aqui tem duração de 3 anos. É importante entender essa estrutura porque algumas universidades vão deixar os intercambistas livres para escolher as disciplinas que eles vão cursar, enquanto outras vão ser mais restritas e exigir que o aluno siga a formação completa de um dos níveis. Uma coisa que aconteceu quando eu cheguei aqui, que fui me matricular, que eu não sabia que ia acontecer, mas que acabou sendo muito bom, foi que eu tive a possibilidade na universidade que eu tô de escolher as matérias que eu ia cursar, escolher à la carte. Qualquer matéria que eu quisesse cursar, eu podia montar e fazer uma grade, contanto que os horários fossem possíveis. Isso foi importante porque isso me ajudou a complementar o meu curso no Brasil. As matérias aqui nem sempre são as mesmas, nem sempre têm os mesmos nomes. Às vezes tem conteúdos que são dados aqui no 3º ano de faculdade e lá já foram dados no 1º. Então o fato de poder adaptar sabendo o conteúdo de cada disciplina ajuda. Por outro lado, você tem mais trabalho de pesquisar cada disciplina, conciliar os horários. Isso foi um pouco trabalhoso no começo, mas se você puder, antes de chegar aqui, procurar no site da sua universidade as ementas de cada disciplina, você já vai podendo montar desde já o seu currículo para quando chegar aqui ficar perfeito, complementar ao seu ano no Brasil. De qualquer forma, se informe. Na sua carta de aceite, o Campus França vai indicar em qual ano você foi selecionado. M1, M2, L1, L2, L3. Mas seguir essa formação vai depender do diálogo entre você com a sua universidade de destino ou então com seu coordenador do Brasil. E lembre-se, uma matéria do M2 normalmente é mais difícil do que uma do M1, que é mais difícil que uma do L3 e assim por diante. Isso é meio óbvio, mas tudo bem. Uma dica muito boa é procurar o site da sua universidade de destino e já dar uma olhada no programa de aulas. Pense bem na via que você quer seguir, ou continuar e se especializar em algo que você já começou a estudar no Brasil, ou conhecer algo novo. Eu sou estudante de Engenharia Ambiental no Brasil e fui selecionada para o curso de Geografia e Planejamento Urbano aqui na França. E quando eu cheguei na universidade, eu tive a oportunidade de escolher as matérias e eu foquei numa formação específica dentro da área de geoprocessamento. E para mim é muito interessante que eu vou poder validar essa formação complementar na minha universidade no Brasil. E acabou que no final fui convidada para fazer um estágio no laboratório de geoprocessamento da universidade, o que para mim foi muito legal, muito interessante. Como os sistemas de créditos não são os mesmos que no Brasil, fica a cargo da sua universidade do Brasil invalidar ou não as disciplinas que você cursou aqui na França. São poucas as pessoas que conseguem validar um ano inteiro, porque a carga horária e as ementas das disciplinas são relativamente diferentes das do Brasil. Normalmente, o estudante francês tem a obrigação de cursar 60 créditos por ano. Isso quer dizer 30 créditos por semestre. Obviamente, os estudantes estrangeiros têm uma certa dificuldade de início ao estudar na França, seja por causa da língua ou pela diferença de metodologia,
Como, por exemplo, na França é normal você anotar tudo aquilo que o professor fala, e no Brasil isso não é tão normal. Mas calma, de início pode parecer difícil, você acha que você não vai se adaptar, mas com um curto tempo você vai conseguir acompanhar tranquilamente. Uma dica que eu dou é você começar desde cedo a estudar em casa. Na França, o tempo que você tem de aula, normalmente é necessário você ter pelo menos a metade ou o mesmo tempo de aula estudando em casa, porque assim você consegue acompanhar a aula tranquilamente e você não vai ter problemas ao decorrer do ano. Outra dica seria também sempre pedir assistência aos professores. Normalmente os professores são muito abertos aos estudantes estrangeiros. Então se você chega para ele e diz que está com dificuldade, pede indicações de livros, ou até mesmo pede indicações de metodologia, como estudar em casa, os professores também são abertos. Então você tem que sempre buscar caminhos para melhorar o seu desempenho e também para você se sentir mais à vontade dentro das aulas. Mas todos nós concordamos que é uma experiência excelente. Afinal de contas, você vai aprender coisas novas, vai se aprofundar em coisas que talvez você já conheça, além de ter um novo vocabulário em francês da sua área. Existem dois tipos de instituições francesas, as écoles e as universités. O CSF trabalha com ambas. As universités são instituições públicas e mais numerosas em alunos. Para ser aceito nelas é necessário apenas o diploma do BAC. Por outro lado, as écoles são mais famosas, como as Écoles Centrales para a área de engenharia ou as Hautes Écoles de Commerce para a área de economia. Para ser aceito nessas écoles, existe um processo de seleção mais rigoroso e próprio de cada uma. Atenção para as siglas importantes, franceses adoram siglas. Existem tipos diferentes de aula. Os CM, Cours Magistraux, os TP, Travaux Pratiques e os TD, Travaux Dirigés. Os CMs são aulas onde os professores falam e você anota. São tipo palestras e ocorrem normalmente em anfiteatros, os anfis, que cabem por volta de 100 a 300 pessoas. Os TDs e os TPs ocorrem em sala de aulas menores ou em laboratórios, onde o objetivo é desenvolver seminários e trabalhos práticos. Na França, a questão da hierarquia é muito mais marcada do que no Brasil. A relação professor-aluno é distante. Você nunca deve chamar o professor pelo nome dele. Sempre é Monsieur e com sobrenome, como Monsieur da Silva, Monsieur Rocha, mas nunca Monsieur João, por exemplo. E você nunca pode chamar o professor como tu, você, e sim como vous, o senhor, a senhora. É questão de politesse francesa. Com relação aos exames, é muito comum fazer prova e elas têm muito conteúdo. Isso é bem comum na licence. É claro que cada professor tem o seu ritmo e estilo de trabalho, mas a prova é uma coisa praticamente certa. Outro tipo de avaliação também são relatórios e trabalhos práticos para as aulas de TP e TD. Produções escritas, como a gente conhece no Brasil como artigos científicos, costumam acontecer normalmente no master. Licence é muito raro. Notícia boa, férias. Aqui na França tem várias. Sempre tem quando a mudança de um semestre a outro, em dezembro e janeiro, e no meio do semestre também tem. A sua seleção numa universidade francesa vai depender de alguns aspectos, como o seu nível de francês, o seu histórico escolar e presença ou não de prêmios e iniciação científica. A maioria dos estudantes tem preferência pelas écoles, mas cada tipo de instituição francesa tem o seu perfil. É muito importante, então, que você pesquise uma instituição de ensino francesa que tenha o seu perfil acadêmico. Se não, tente tirar o melhor proveito daquela onde você foi alocado. Afinal de contas, a gente já sabe, a sua formação não depende apenas da sua instituição de ensino, mas também da sua atitude como aluno. Então, seja lá para onde você for, esteja disposto a conhecer e aproveitar ao máximo a instituição de ensino para onde você foi selecionado. Para outros assuntos, confira os nossos outros vídeos. Tchau!